901 gols e contando, senhoras e senhores. No jogo seguinte, após conquistar e alcançar a marca de 900 gols, Cristiano marca novamente com a seleção portuguesa. No jogo válido pela Nations League, ele entra no segundo tempo e vira o jogo. Estava empatado em 1-1, depois de Bruno Fernandes empatar o jogo. Aos 88 minutos, Cristiano, de pé direito, marca para Portugal virar a partida e conquistar os 3 pontos. Mais um gol decisivo, mais um gol na lista dos 901 agora, e uma marca que aproxima dos 1000 gols que o próprio Cristiano já falou que é um dos objetivos dele para essa trajetória final da carreira dele. E sinceramente, quem vai duvidar desse cara? 39 anos, jogando em alto nível, marcando gols, muito mais buscando atuar e decidir jogadas dentro da área do que participar coletivamente do jogo, mas ainda assim deixando suas jogadas e criando passes e oportunidades de gol para os companheiros. Numa partida, inclusive, agora a última contra a Escócia, que ele foi bem participativo depois da entrada, ele coloca 2 bolas na trave, uma finalização dentro da área, a outra numa cabeçada depois do cruzamento do Nuno Mendes, e no minuto 38 ele consegue também no cruzamento do Nuno Mendes fazer o gol, finalizando com a perna direita para virar o jogo para Portugal. Inclusive essa conexão Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo muito positiva e promissora esse início de Nations League. Ele faz o gol 900 com assistência do Nuno Mendes e agora o 901 também com assistência do Nuno, depois do Nuno já ter buscado ele 2 vezes em cruzamentos. Mas o fato é, a gente vê um Cristiano que com 39 anos parece ter a fome de um garoto, né? É curioso porque até o século passado, principalmente, os jogadores se aposentavam muito cedo, né? Óbvio, a questão da medicina não tão avançada, a medicina esportiva também bem menos evoluída do que é hoje, e os jogadores se aposentavam ali até com 32 anos, até com 30, já tinham jogadores que eram questionados, inclusive, fisicamente, e depois isso vai avançando, a gente começa a ter jogadores se aposentando com 35, 36, mas já tem essa nova geração agora com 39, tem o Modric, por exemplo, e óbvio, o Cristiano com 39 anos atuando em alto nível. Porque assim, ele pode estar jogando no futebol árabe, no Al Nassr, mas ele marca mais de 50 gols no ano. E isso nunca foi feito por um jogador com mais de 37 anos, por exemplo. A não ser o próprio Cristiano, diga-se de passagem. E no fim, ele ainda atua na seleção, ele ainda consegue ser relevante para a seleção. Essas partidas iniciais da Nations League mostram isso, apesar da Eurocopa realmente que foi abaixo. E o próprio Cristiano sabe disso, que ele teve a Eurocopa abaixo do nível dele. Mas tudo indica que ele vai continuar atuando pela seleção, quer buscar a Copa de 2026, ou no mínimo a Nations League, que é a competição que já está em andamento, e para buscar os 1000 gols, que é um dos objetivos dele, é muito importante, e é talvez até necessário que ele atue pelo menos mais 2 anos, ou seja, até a Copa de 2026, porque marcando e mantendo a média que ele tem de 50 gols por ano que ele teve nessa última temporada no Al Nassr, ele vai chegar nos 1000 gols em mais 2 temporadas, e aí na Copa de 2026 poderia ser inclusive o encerramento da carreira de Cristiano Ronaldo, e isso é papo para depois. No fim, a gente vê um cara com muita vontade, como de costume, um cara com muita dedicação, um comprometimento com a carreira, que ainda parece longe, entre aspas, de acabar, porque 2 temporadas podem passar assim, né? Mas a gente sabe que já viu a maior parte da carreira dele, só que o que nos resta é aproveitar o tempo que ele ainda pretende ficar e o tempo que ele ainda vai atuar. No todo, agora o Cristiano chegou a 901 gols no jogo de ontem, são 450 gols na carreira pelo Real Madrid, 145 pelo Manchester United, 132 pela seleção, já contando com o de ontem, 101 pela Juventus, 68 pelo Al Nassr. Para quem disse que ele foi farmar gols na Liga Árabe, ele tem mais gols na Premier, na Série A Team e na La Liga, né, nos times dessas competições, e óbvio na Champions e tudo mais, do que no Al Nassr, e 5 pelo Sporting, que é o início de carreira lá do Cristiano, ponta esquerda, driblador e tudo mais. Ele já deixou claro, inclusive no canal dele no YouTube, que já bate recordes atrás de recordes aí, que vai buscar os 1000 gols, que é um dos objetivos dele, uma divisão de gols que, para quem costuma falar que ele tem esse número de gols por causa de cobranças de pênaltis, a gente tem a divisão dos gols do Cristiano sendo 575 com o pé direito, sem ser de penalidades, 576, porque ainda não estava contando com o de ontem, 172 com a perna esquerda, 151 de cabeça, outros 2 com parte de diferença do corpo, 64 gols de falta, 164 de pênalti, ou seja, ele tem mais gols com a perna ruim dele do que de pênalti, e
as divisões entre gols de dentro da área e fora, 604 dentro da área, 68 fora. Os 604 somados aos pênaltis daria no total, com os de fora da área, os 901 gols. Lembrando, marcas históricas expressivas. O Cristiano marcou 5 gols no mesmo jogo 2 vezes na carreira, ambas em 2015. Ele tem um poker realizado em 9 oportunidades, 4 gols no mesmo jogo em 9 oportunidades. 55 hat-tricks, é o cara com mais hat-tricks na história do futebol. E 160 vezes ele fez 2 gols no mesmo jogo. E obviamente 370 gols individuais, 370 gols em 370 outras partidas. É absurdo, é uma marca de 1 gol por jogo que o Cristiano consegue manter minimamente. E lembrando que ele também é um cara que tem 450 gols pelo Real Madrid em 438 partidas. Ele tem mais gols do que atuações pelo Real Madrid na passagem histórica dele, lendária. Cara, não dá pra duvidar, o Cristiano obviamente tem esse objetivo e, sinceramente, eu espero que ele continue com essa vontade até chegar aos 1000 gols, que eu não duvido, ou pelo menos pra gente ter ele se aproximando disso e mais 2 anos de carreira, porque eu confesso que mesmo tentando me preparar durante esses últimos anos, desde a saída da Juventus para o United, que ele começou a ter um declínio em algumas atuações, um declínio físico também, uma mudança de posição muito nítida, porque ele não conseguia mais atuar pela ponta o jogo inteiro, ali já começou a mostrar, olha, tá chegando o fim. E desde então eu tenho começado a tentar entender isso, mas ainda é difícil de assimilar que em algum momento vai ser... Eu vou ter que assistir o futebol sem ver o Cristiano em canto nenhum, porque ele vai ter se aposentado, então ainda é complicado. Então, se tem mais 2 anos, que venham mais 2, mínimo, não sei, talvez. O fato é, ele deve jogar no mínimo até os 41 anos, ou é o que ele pretende, ao menos. E isso vai distanciar ele ainda mais na lista dos maiores artilheiros do futebol para jogos oficiais, né? Porque a lista contando os jogos oficiais tem o Cristiano Ronaldo em primeiro com 901 gols, o segundo o Messi com 838, o terceiro o Josef Bican, austríaco e tchecoslovaco, também dividiu atuações pelos países com 805. O Romário teria mais gols do que o Pelé com 772 e o Pelé com 767 seria o quinto, isso contando os jogos oficiais. É óbvio que a gente sabe da conta histórica do Pelé de mais de 1.200 gols, mas daquela época é um futebol diferente, eram realizados muitos amistosos, inclusive de altíssimo nível, entre o Santos e times de países europeus da elite, Bayern de Munique, o Benfica da época, acho que tem partidas contra o Milan e tudo mais. Então era diferente, mas em jogos oficiais que não são amistosos ou duelos contra times não profissionais, esses são os números. Então é impactante demais o Cristiano ser esse maior artilheiro do futebol mundial em jogos oficiais. E uma lista que começa com o primeiro gol no jogo do Sporting, 3-0 no Moreirense, lá em 2002, 2003, Campeonato Português. O gol 100, United 3-1 no Tottenham pela FA Cup 2007-2008. O gol 200, Real Madrid 2-0 no Valência, ele já atuando pelo Real, obviamente, na La Liga 2010-2011. O gol 400, Real Madrid 3-0 no Celta na Liga 2013-2014. O gol 500, Real Madrid 2-0 no Malmo pela Champions League 2015-2016. O gol 600, Real Madrid 4-1 na Juventus na final da Champions 2016-2017, ou seja, numa final de Champions ele chegou ao gol de número 600 na carreira. E olha como de 2016 para cá ele soma mais de 300 gols, né? Em 8 anos ele fez os 300 gols, dos 600 ao 900. Gol 700, a derrota de Portugal para a Ucrânia por 2-1 na eliminatória da Euro 2020. O gol 800 já no United, depois de passar pela Juventus, United 3-2 no Arsenal pela Premier League de 2020 ou 2022, foi um jogaço inclusive esse. O gol 900 agora contra a Croácia, Portugal 2-1 na Croácia pela Nations de 2024-2025. O fato é, ele vai buscar, eu espero que ele alcance e, sinceramente, eu não indico duvidar, porque mesmo com 39 anos, mesmo precisando jogar talvez até no mínimo uns 41 anos, o Cristiano tem vontade, o Cristiano tem dedicação, o Cristiano tem comprometimento, o Cristiano mantém esse amor pelo esporte, que é o único e que faz ele se dedicar de uma maneira até incompreensível para muitos. E, cara, o fato é, faltam 99. Preparem-se para a contagem regressiva.
901 e contando. No mais é isso, muito obrigado por assistir, espero que você tenha gostado. Se você gostou do canal, considere nos ajudar. Como é que você pode ajudar? Com a sua inscrição aqui embaixo, que é de graça. Não precisa se tornar membro, que eu nem consigo, eu acho, fazer clube de membros, porque eu tenho muito pouco inscrito para isso, então o YouTube não deixa mais. Se inscreva, curta e comente o que é que você lembra. Qual é o principal momento que você teve com o Cristiano? Comenta aí, acho que é bom, acho que é válido para a gente ter essa conversa. Valeu, tamo junto, tchau.